Hoje vou contar-vos uma pequena história. A história de Portugal. Tudo começou em 1891, quando se deu o ultimato inglês após a Conferência de Berlim, exigindo que Portugal perdesse a ocupação definitiva dos territórios do litoral. Ainda assim, no ano de 1886, Portugal manda aos ingleses bugear e comercializa com a França e com a Alemanha a opção de ocupar efetivamente os territórios africanos. Os ingleses ficaram amuados e, por isso, em 1887, fortalecem a pressão diplomática sobre Portugal. Assim, a 11 de janeiro de 1890, um aviso remetido pelo governo inglês, mais conhecido como Ultimato, chega a Portugal, onde era exigida a remoção da ocupação dos territórios entre Angola e Moçambique. Este ultimato incitou um movimento político-social de exaltação patriótica e de contestação da monarquia. E é graças a esta exaltação patriótica que é composto o hino nacional português, de forma a manifestarem o nacionalismo e a resistência aos britânicos. Face a este cenário, Portugal faz birra e decide não trabalhar nem vender nada para os ingleses, e este processo de amuanço mútuo, que durou cerca de um ano, desencadeou uma crise que ficou conhecida como a crise do ultimato. Após tudo isto, a Grã-Bretanha admite as fronteiras imperiais africanas de Portugal, sendo que, nos anos seguintes, o governo português providenciou uma sequência de campanhas militares, de forma a fortalecer a ocupação desses mesmos territórios. Foi no ano de 1905 que Fernando Pessoa, a quando do seu retorno de Portugal, presencia uma sequência de factos históricos e políticos que representam um dos períodos mais caóticos da história portuguesa. São exemplos destes acontecimentos: o fim da monarquia, que se deveu maioritariamente ao regicídio de 1908, quando o rei Dom Carlos e o seu filho Luís Filipe foram assassinados em plena praça de comércio, a admissão de Dom Manuel II ao trono, que levou a uma luta entre partidos monárquicos, e a implantação da República Portuguesa, que foi a consequência de uma revolta organizada pelo Partido Republicano Português, que provocou a queda da monarquia constitucional e a implantação de um regime republicano em Portugal. Entre os anos de 1914 e 1918 deu-se a Primeira Guerra Mundial. Porém, só em 1916 é que Portugal ingressa pela mão da Inglaterra. A solicitado desta, Portugal enclausurou os navios alemães que se deparavam nos seus portos e, por isso, a Alemanha proclamou guerra aos portugueses. A fase na qual Portugal ingressou foi a mais fatal, chamada Guerra das Trincheiras. Portugal, como se tinha há pouco tempo convertido numa república, encontrava-se com as tropas portuguesas muito mal preparadas. Apesar de tudo isto, Portugal foi capaz de preservar as colónias, a sua autonomia e também conceder autoridade à República Portuguesa. Contudo, houve muitas mortes e feridos, o que piorou a sua fragilidade económica e todos os problemas sociais. Este cenário auxiliou a validação do golpe militar a 28 de maio de 1926, o qual foi concluído com a Primeira República em Portugal e transportou ao estabelecimento da ditadura militar no país entre 1926 e 1933. Salazar, nessa altura, anuncia o Estado Novo. Este regime concebeu a sua exclusiva organização de Estado e um aparelho repressivo, como a PIDE e colónias penais para presos políticos, apoiando-se na censura, nas organizações paramilitares, nas organizações juvenis, no culto do líder e na Igreja Católica. É neste cenário que surge a obra Mensagem, na qual a primeira parte, que se intitula de Brasão, representa o nascimento, recordando o Portugal que se levantou graças à bravura e coragem dos heróis. A segunda parte, que se intitula como Mar Português, eleva-nos à realização e à vida, procurando emblemar o ideal do homem português, tensionando-o para o mar e para o sonho. A última parte, intitulada por Encoberto, revela a desintegração, demonstrando a presença de sentimentos como o sofrimento, a dor e a mágoa, dando como justificação o ainda falta cumprir-se Portugal. Esta encontra-se dividida em 3 grupos: os símbolos, ao qual pertencem poemas como Dom Sebastião, o Quinto Império ou o Encoberto, tentando exteriorizar a expectativa e o sonho português. Os avisos, ao qual incumbem Bandarra, Vieira
e escrevo o meu livro à beira-mágoa. Exibem os espaços de Portugal. Os tempos, com poemas como A Noite, Tormenta, Calma, Nevoeiro, onde demonstra a ansiedade e a melancolia daquele encoberto que se prestará para erguer o Quinto Império. Na primeira metade do século XX, a cultura ocidental reconheceu um estágio muito inovador em vários campos como a música, as artes plásticas, a arquitetura e a literatura. Essas experiências incluem Cubismo. Foi Louis Vauxhall e Picasso que, ao trabalharem juntos entre 1907 e 1914, lançaram o Cubismo. Os pintores que conceberam o movimento procuraram desligar-se de toda a subjetividade, de todo o conceito religioso ou espiritual da arte, numa tentativa de suprimir a perspectiva do pintor e expor os objetos em si. Estiveram ligados ao futurismo, além de Marinetti, pintores como Léger, Ballard, Delaunay, homens das letras como Papini, Mayakovsky, James Joyce, entre outros. O expressionismo, desenvolvido pela escola Dry-Bruck, persiste sobretudo no drama do contexto humano, tentando expressar a força do instinto, a angústia e a frustração que levam a uma representação da humanidade ou da natureza através do disforme. Os expressionistas inspiram sobretudo em Van Gogh, Goya e Rembrandt. Sensacionismo. Segundo esta corrente, as nossas sensações devem ser expressas de tal modo que criem um objeto que seja uma sensação para os outros. Portugal acompanhou as tendências da moda no início deste século. Ao nível da pintura, destacam-se as seguintes obras: a pintora de influência futurista Santa Rita Pinto, Amadeu de Sousa Cardoso Amarante e António Pedro. No período de transição do século XIX para o século XX, a literatura foi dominada pela tendência de realismo, que perdurou no século XX como neorrealismo. A literatura reflete as preocupações e o pessimismo de alguns autores, por exemplo, de André Gide. Na literatura portuguesa, Ferreira de Castro, José Régio, Miguel Torga e o poeta dos heterónimos e da mensagem, Fernando Pessoa, destacam-se como figuras importantes. Na arquitetura, no período posterior à Primeira Guerra Mundial, surgiram soluções inovadoras para os problemas urbanos. A arquitetura começa a adaptar o edifício à sua finalidade funcional. Nos Estados Unidos, o arquiteto Frank Lloyd trouxe a última tendência do funcionalismo orgânico. Ao mesmo tempo, o design industrial desenvolve-se de forma abrangente, combinando a arte, tecnologia e produção em massa de obras de arte funcionais. A televisão, a rádio, a mídia escrita e cinemas atingiam todos os tipos de pessoas. A divulgação da imprensa começou no final do século XIX e os cinemas começaram a desenvolver-se na década de 1920 e, desde então, tornaram-se um poderoso meio de comunicação e um comunicador de modelos sociais e culturais. A obra Mensagem apresenta uma enorme simbologia, começando pelo mar. E este espaço representa, por um lado, a descoberta e a sabedoria adquirida, mas por outro, espelha o céu, estando este relacionado com a vontade divina. Temos também a terra. E o regresso à terra é o regresso ao elemento natural e natal do ser humano. Logo, pode ser visto como uma recompensa, ou seja, os portugueses regressarem a casa vivos. Temos também a ilha. Para alcançar a ilha é necessária sabedoria e passar por tormentas. Esta é reconhecida como um local onde impera a paz. Logo, é vista como um local sagrado. A nau, por sua vez, simboliza o caminho a percorrer em direção ao heroísmo. Na obra, as naus portuguesas fizeram com que alguns navegadores fossem considerados heróis pela descoberta e sabedoria adquirida. A simbologia dos números. O poeta recorre não só à simbologia das palavras, mas também dos números. Número 1. O número 1 simboliza a revelação. Representa o yin-yang, a ideia harmónica entre o consciente e o inconsciente. Dá ao ser humano a comunhão com o transcendente. O número 2 pressupõe a dualidade e resume o paradoxo da existência, a vida e a morte.
No primeiro poema, Portugal aparece como um campo pronto a ser fecundado, e no segundo, Cristo, símbolo do sofrimento e da tormenta, é o exemplo das provações a passar para se chegar ao princípio ativo. O número 3 remete para a união entre Deus, o universo e o homem. O número 3 sugere ainda as fases da existência: nascimento, crescimento e morte. Como sabemos, a mensagem liga-se simbolicamente ao ciclo da vida. Número 7. O número 7 liga-se à renovação de um ciclo que se inicia com os filhos de Dona Filipa de Lencastre e termina com Dom Sebastião. Número 8. O 8 é um número ligado aos templários, mais precisamente à cruz templária, que tem 8 pontas. Número 12. Este número é o da Cidade Santa, situada no céu, que terá 12 portas e na qual terão lugar os 12 apóstolos, que significam a eleição de um novo povo e preconizam outra forma de estar no universo. Na obra Mensagem, a segunda parte é composta por 12 poemas. Como vimos, pela simbologia que compreende, ela encerra o período áureo da história nacional ao qual se seguiram 4 séculos de trevas. Essas trevas estão presentes na última parte e é aí, também, que é feito apelo ao Renascimento. À primeira vista, este nome pode parecer-vos a alcunha de um vizinho da vossa aldeia, mas espantosamente corresponde ao título de um dos poemas que estudamos. O das Quinas representa as 5 chagas de Cristo, um símbolo de morte, sofrimento e desgraça, mas também os 5 escudos sinalizados nas armas portuguesas, exibidos na bandeira do país, que correspondem aos 5 reis mouros vencidos pelo exército português. Mas no meio de tanto 5 há de haver uma explicação, certo? Com certeza, não era porque o poeta gostava muito do Fábio Coentrão. Sim, há toda uma simbologia por detrás, sendo o número 5 o número da ordem e do equilíbrio. Na primeira estrofe, o poeta transmite a ideia de que nada é alcançado sem sacrifícios. Acrescenta ainda que também a felicidade é passageira, ao contrário do sofrimento, que é eterno. Dom João I era conhecido como o pai da ínclita geração devido ao valor de seus filhos. No fundo, se quiserem, a família Beckham do século XV. Neste poema, o eu lírico espalha a ideia de que o destino é traçado por Deus e é Deus que rege irrevogavelmente a história. Elogia também Dom João pelo seu patriotismo, dada a sua grande importância na defesa da pátria ao lutar pela independência do reino face a Castela. Ainda bem que o fez, caso contrário, neste momento estaríamos a comer tortilhas. O poeta recorre à antítese chama e sombra para transmitir que o mestre Davis nunca foi nem nunca será esquecido pelos portugueses. A crónica de Dom João I espelha um momento de plena fusão entre as forças populares e a elite cavalheiresca, aprofundando o Estado e consolidando a independência face a Castela. Neste poema, o sujeito poético destaca a fertilidade especial da rainha, por esta ser a mãe de infantes que marcaram a história de Portugal. O sujeito poético apelida Dona Filipa como a princesa do Santo Grau. Por um lado, poderá ter a ver com a importância que ela teve na divulgação da lenda do Rei Artur. Por outro lado, poderá estar a referir-se ao facto de esta ser mãe dos príncipes da inclita geração. O número 2, exclusivo de Dona Filipa, é o número que representa a terra. É o número do feminino do ventre fertilizado. O número 3, exclusivo de Dom João I, é o número do céu e do masculino, exprimindo uma ordem intelectual e espiritual. Temos assim, simbolicamente, a união da terra com o céu. Falemos agora do poema O Infante. Logo de início, este poema pretende realçar que a vontade divina é a gênese de tudo, ou seja, o sonho do homem é consequência da vontade divina e a criação da obra acontece apenas quando o homem sonha, porque Deus assim quis. O poema remete para os descobrimentos, sendo o infante a representação da vontade de todos os portugueses de descobrir o desconhecido, percebendo assim que a Terra tinha continentes separados e que, segundo a vontade de Deus, ficaram unidos através do mar. Por fim, louva a Deus e sugere a necessidade e o dever dos portugueses de construírem um império espiritual e material, logo perpétuo, o Quinto Império. Passemos agora ao poema aos Colombos.
Ao referir os outros, o poeta tem como objetivo designar os navegadores estrangeiros que só puderam descobrir aquilo que os portugueses não quiseram explorar. É evidenciada a presença novamente do espírito nacionalista, que traduz a ideia de que os portugueses foram grandes conquistadores e que poucos territórios sobraram para as outras nações. Com a segunda estrofe, o sujeito poético refere-se a Cristóvão Colombo como o único que conseguiu alcançar aquilo que ninguém fora capaz de ver, o longe. Daí o poeta idolatrar Cristóvão Colombo, realçando a sua importância e grandeza. Tormenta. A existência do mar neste poema é metaforicamente um espelho que tanto reflete e exibe como oculta. Este mostrará uma nova realidade. Neste poema são inúmeras as interrogações feitas. Estas mostram a decepção que se deve à estagnação política, social e económica em que Portugal se encontrava na época. O sujeito poético pretende transmitir a mensagem de que Portugal ainda tem o seu destino por cumprir, ou seja, a formação do Quinto Império. Apesar de tudo, de toda esta inquietação, que vai oscilando entre momentos de maior e de menor intensidade, o poeta acentua que o hausto, ou seja, a intervenção divina, abala o mar com a corrente da nova realidade.